Olá, equipes! Então, eu sou a Tatiana. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema de puericultura. Algumas semanas atrás nós conversamos sobre puericultura no primeiro ano de vida e hoje nós vamos continuar, só que dessa vez vamos conversar sobre a faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Então, eu sou a Tatiana, eu tenho formação médica e pediatra, nefrologista pediatra, especialista em gestão em saúde pública e mestre em saúde coletiva aqui pela UFSC. Então, como eu já tinha sugerido na web palestra anterior, eu reforço a respeito do material para ser utilizado em relação ao estudo da puericultura em crianças. Então, a caderneta de saúde da criança, além dela ser um instrumento de trabalho do profissional de saúde, ela também é um documento da criança. E por isso, o profissional de saúde ele tem de estar ciente do conteúdo da caderneta de saúde da criança, que é distribuída gratuitamente no seu município. E um outro material que eu sugiro para consultas é o Cadernos de Atenção Básica Saúde da Criança, Crescimento e Desenvolvimento, que tem mais aprofundado algumas questões, algumas especificações por faixa etária, que o profissional de saúde que realize a consulta de puericultura, ele também tem de estar ciente dessas especificações. Então, definição de puericultura. A puericultura ela é o acompanhamento periódico e sistemático da criança, cujo foco é a prevenção e a educação em saúde com vistas à intervenção efetiva e apropriada. Então, nós vemos que a puericultura ela tem o foco a promoção da saúde e a prevenção de doenças na criança. Só que, no caso, hoje nós vamos conversar sobre crianças na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Mas a puericultura ela não se limita apenas a crianças até 4 anos de idade. A puericultura ela vai tanto a criança, que criança nós definimos até 10 anos de idade, quanto adolescentes, que adolescentes em alguns serviços é definido até 15 ou 17 anos de idade ou até mesmo 20 anos de idade. Na prática, a consulta de puericultura, ela tem basicamente 3 etapas. A etapa da anamnese, que é aquela conversa do profissional de saúde com os pais ou responsáveis ou cuidadores daquela criança, o exame físico da criança e a etapa final de orientações específicas e a prescrição de certos medicamentos ou exames complementares, caso isso for necessário. E eu chamo a atenção para 3 aspectos da consulta de puericultura. A atenção personalizada, que é em relação a cada família ter uma história, então cada família vai demandar uma atenção diferente, uma atenção personalizada do profissional de saúde. O adequado preenchimento da caderneta de saúde da criança, que como eu já chamei a atenção, além de ser um documento da criança, que ela vai acompanhar ela durante muitos anos da sua vida, ela é um instrumento de trabalho do profissional de saúde. Então, ela deve ser muito bem preenchida e adequadamente preenchida por esse profissional. E a visita domiciliar. A visita domiciliar, ela é reservada àquelas famílias que que tem o cuidador ou responsável por aquela criança tem alguma dificuldade de locomoção até a unidade de saúde e por isso a equipe de saúde tenha de ir até essa residência para realizar a consulta de puericultura. E aí eu pergunto, como que a consulta de puericultura ela vai interferir nos indicadores de saúde? Essa é uma pergunta mais que o gestor ou coordenador de uma unidade ele pode se fazer. Bom, ela comprovadamente ela reduz a mortalidade e a morbidade infantil. A morbidade infantil sendo doenças em crianças. E eu faço uma lacuna para exemplificar uma dos indicadores de saúde que são reduzidos, comprovadamente reduzidos pela consulta de puericultura, as hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária. Só relembrando o que é condições sensíveis à atenção primária, que já foi tema de web palestras anteriores aqui do Telesaúde, é que as condições sensíveis à atenção primária são uma lista de problemas de saúde para os quais as ações efetivas ao nível da atenção primária, tais como prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento precoce de patologias agudas
E o controle e acompanhamento de patologias crônicas diminuiria o risco de internações. Então, nós vemos que a definição de condições sensíveis à atenção primária e a definição de consulta de puericultura são muito interligados. Então, realmente tem tudo a ver o indicador de saúde de hospitalizações de condições sensíveis à atenção primária em relação à atuação na consulta de puericultura. Aqui eu coloco a lista dos 19 grupos de problemas de saúde que compõem as condições sensíveis à atenção primária, que foi publicada pelo Ministério da Saúde através da Portaria 221 em 2008. E aqui eu coloco um gráfico que cada coluna representa uma faixa etária e a faixa etária com o percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de Santa Catarina no ano de 2014. Eu destaquei aqui a população pediátrica, que eu considerei pediátrico abaixo de 15 anos de idade. E a segunda coluna, que é a coluna em laranja, que representa a faixa de 1 a 4 anos de idade, nós observamos que cerca de 5% do total de internações hospitalares que ocorreram no estado de Santa Catarina com crianças de 1 a 4 anos de idade corresponderam às condições sensíveis à atenção primária, ou seja, preveníveis pelas ações da atenção primária à saúde no estado de Santa Catarina. E na minha dissertação de mestrado, que eu desenvolvi essa temática, um dos resultados que eu observei e que me chamou bastante atenção foi que no ano de 2012, por que o ano de 2012? Porque eu utilizei dados do primeiro ciclo do PEMAC. Então, dados do PEMAC que eu utilizei para avaliação de risco de internação em crianças. Então, em 2012, municípios catarinenses com até 25 mil habitantes, ou seja, municípios de pequeno porte, com equipes de saúde que realizaram consultas de puericultura em crianças até 2 anos de idade, tiveram uma redução na taxa de hospitalização por condições sensíveis à atenção primária em menores de 5 anos de idade em cerca de 24%. Então, nos municípios que realizaram, as equipes de saúde dos municípios que realizaram as consultas de puericultura, elas obtiveram uma redução no risco que essas crianças residentes nestes municípios tiveram em cerca de 24%. E esse número é bastante significativo em termos de indicadores de saúde. Então, só o pediatra pode realizar a consulta de puericultura? Ou, melhor dizendo, só o médico pode realizar essa consulta de puericultura? Não. A consulta de puericultura, ela é realizada por uma equipe multidisciplinar. E multidisciplinar que envolve a consulta de enfermagem, a consulta médica, consulta odontológica, grupos educativos e também as visitas domiciliares. Essas consultas e esses grupos, eles também fazem parte da consulta de puericultura. Em situações especiais que nós vamos conversar por agora, pode haver também a participação de psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que eles também vão fazer parte da equipe que realiza a consulta de puericultura daquela criança que pertence a uma determinada família. Então, algumas situações de risco que podem chamar a atenção da equipe de saúde quanto ao risco de algum problema de saúde que aquela criança possa sofrer. Como, por exemplo, mãe adolescente, morte materna, soropositividade para HIV, tuberculose, sífilis, condições ambientais, sociais e familiares desfavoráveis, criança nascida de parto domiciliar não assistido, desnutrição, internação prévia. Então, são situações que o profissional de saúde ele deve avaliar com mais delicadeza, avaliar mais de perto essa família e possivelmente a frequência das consultas de puericultura elas serem mais frequentes, elas serem com menos tempo de intervalo entre uma consulta e outra. Outras situações, o pediatra ou outro especialista pediátrico, ele também
deve acompanhar essa criança, como, por exemplo, crianças com baixo peso ao nascer, prematuridade, desnutrição grave, triagem neonatal positiva, doenças de transmissão vertical, crescimento e desenvolvimento inadequados. Então, são algumas situações que muitas vezes o profissional pediatra ou neuropediatra ou endocrinopediatra, ele deve acompanhar essa família para um melhor manejo daquela criança, mas nunca sozinho. É uma equipe multidisciplinar que vai estar envolvida na atenção daquela família, tá? E em relação ao planejamento, para a gente poder planejar, fazer o agendamento dessas consultas de puericultura, a equipe de saúde ela tem que saber qual é a sua população-alvo. Então, ela precisa ter esse planejamento, ela precisa saber quantas crianças abaixo de 2 anos, quantas crianças abaixo de 1 ano de idade, quantas crianças abaixo de 5 anos de idade, para também fazer um planejamento do seu calendário de consultas. E essa periodicidade das consultas, ela é um pouco diferente, na verdade ela é bastante diferente das crianças menores de 1 ano de idade. As crianças menores de 1 ano de idade, elas têm uma frequência mais, uma periodicidade mais curta, o intervalo entre as consultas são mais curtos, como eu já comentei na web palestra anterior, por causa do calendário vacinal. Então, não é coincidência de que a periodicidade das consultas em menores de 1 ano de idade e de 1 a 4 anos de idade, elas vão coincidir também com o calendário vacinal. Isso é estratégico, porque a mãe ela já vai à unidade para realizar a consulta de puericultura e o profissional aproveita e já realiza a atualização do calendário vacinal. Ou aquela mãe, ou aquele pai, aquele cuidador, ele vai à unidade de saúde para atualização do calendário vacinal e a equipe de saúde já aproveita e realiza a consulta de puericultura. Em relação às crianças de 1 a 4 anos de idade, o Ministério da Saúde ele recomenda que aos 18 meses seja realizado a consulta, depois aos 24 meses e anualmente, próximas ao aniversário daquela criança, seja realizada essa consulta. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já recomenda aos 15 meses de idade. Aos 15, aos 18, aos 24 meses e até aos 4 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma periodicidade de 6 em 6 meses. Por isso, e eu digo que esses dois calendários, eles não são rígidos, não é um calendário engessado. Cada equipe de saúde vai avaliar conforme a sua população-alvo, conforme a sua população que ela esteja cobrindo. Então, se naquela unidade, se aquela equipe ela tem disponibilidade para realizar as consultas de puericultura de 6 em 6 meses até 4 anos de idade, que bom, muito bom. Mas se não, se tem uma população muito grande, ela não consegue dar conta, mesmo se for anual, próximas ao aniversário daquela criança, também não tem problema, está certo também, não há problema nenhum. Então, essa periodicidade, ela vai variar conforme a capacidade de absorção daquela equipe de saúde, mas também não esquecendo em relação ao calendário vacinal, que também é muito importante, que haja essa coincidência, tanto da atualização do calendário vacinal, quanto da periodicidade da consulta de puericultura. Então, na anamnese. A anamnese é aquela conversa que você tem com os pais, evitando-se jargões, ou então que é muito frequente nas unidades, quando a avó leva aquela criança e fala assim, ô vozinha, vem aqui. Não, não é vozinha, ela tem um nome. Então, ela deve ser chamada pelo nome. Mãezinha, vem aqui, paizinho. Não, não é mãezinha nem paizinho. Eles têm nomes e é uma educação e também um sinal de que o profissional se importa com aquela família de perguntar o nome do cuidador, perguntar o nome do responsável que está levando aquela criança e o seu grau de parentesco e responsabilidade em relação àquela criança. Porque às vezes é uma irmã mais velha ou é uma tia. Então, é interessante que o profissional de saúde também pergunte em relação a isso, ao grau de parentesco ou cuidado que aquela pessoa tem com aquela criança.
Deixar em aberto durante toda a consulta a oportunidade para perguntas dos responsáveis. Como eu já conversei na web palestra anterior, a gente tem muita necessidade de informar aos cuidadores, muitas informações, muitas orientações, e a gente às vezes não deixa eles falarem as suas dúvidas, os seus anseios, ou até mesmo contar algum sucesso ou insucesso da criança. Então, o profissional ele deve deixar um momento de silêncio durante a consulta, para deixar aquele cuidador absorver aquela informação que o profissional deu, ou até mesmo uma pergunta que incomodou aquele cuidador, e esperar a sua resposta. Isso é muito importante também. E, novamente, chamando a atenção de que a caderneta de saúde da criança ela é um instrumento de trabalho do profissional, e ela deve ser adequadamente preenchida. Apesar de que algumas unidades tenham essa caderneta digitalizada, que ali ele vai botar as informações em relação à curva de crescimento, alguma intercorrência que aquela criança teve, mas é muito importante que ela também escreva na caderneta de saúde, porque aquela criança, aquela família, ela pode se mudar. E aí, se ela se mudar, a mãe vai esquecer, quando que ele tomou um remédio? Ele tomou um antibiótico e deu uma reação, mas eu não lembro o nome do remédio, nem lembro o que deu nele. Então, é importante que esteja registrado todas as intercorrências que ocorreram com aquela criança, o acompanhamento de peso e estatura também daquela criança esteja registrado naquele documento, para que aquilo possa ser utilizado por outros profissionais de saúde e por aquela mãe mesmo, para acompanhar o desenvolvimento do seu filho durante algum tempo. Então, eu enfatizo a utilização dos cadernos de atenção básica, saúde da criança, crescimento e desenvolvimento, e eu sugiro que ele é disponível gratuitamente pela internet, e eu sugiro que as equipes elas imprimam uma versão e deixem numa gaveta no consultório que vai realizar a consulta de puericultura. Porque a consulta, você consultar o material impresso também é importante, que melhora a sua qualificação, melhora a nossa qualificação, o nosso trabalho, encontros como nós estamos fazendo hoje, com web palestras, com discussões com especialistas e também a nossa consulta ao material impresso, que também é muito importante. Então, eu vou destacar aqui algumas coisas, algumas perguntas e informações que o profissional de saúde deve fazer em relação à anamnese dessas famílias. Atentar para alguns antecedentes familiares e obstétricos. Se essa família ela já acompanha nessa unidade de saúde por essa equipe de saúde, já é acompanhada por essa equipe de saúde, muitas dessas perguntas não são necessárias, porque subentende-se que o profissional ele já conheça a história daquela família. Então, algumas perguntas não precisam ser feitas. Mas, se é um primeiro contato, se essa família se mudou recentemente, o profissional deve sim perguntar sobre os antecedentes familiares, obstétricos, se aquela família tem alguma história de doenças renais, se tem história de hipertensão. Então, o profissional de saúde deve perguntar em relação também como foi. Foi feito pré-natal? Como é que foi a gestação? Foi planejada, não planejada? Quantos filhos já tem? O profissional deve perguntar. E em relação ao primeiro ano de vida, então, como eu disse, se ele já não conhece aquela história, ele deve perguntar. Ficou internado? Tem alguma alergia? Foi amamentado? Até quanto tempo foi amamentado? Quais os problemas que essa criança teve no primeiro ano? Quais os sucessos que ocorreram no primeiro ano com a história dessa criança? Então, o profissional ele deve perguntar também. Em relação à triagem neonatal. Bom, basicamente, a triagem neonatal ela é composta pelo teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do coraçãozinho e também pelo teste da linguinha, que recentemente foi aprovada uma lei que o profissional de fonoaudiologia e fonoaudiólogo ele deve avaliar recém-nascidos, avaliar o frênulo da língua dos recém-nascidos, porque isso também, a anquiloglossia, que já foi também tema de web palestras aqui no Telesaúde, ela pode dificultar a amamentação dessa criança. A criança com anquiloglossia, ela pode ter um atraso de até 8 segundos na amamentação. Isso pode dificultar. Então, é importante também que o profissional ele avalie, veja se na caderneta de saúde está registrado se foi realizado esse teste ou não.
Então, o teste do pezinho, como nós já sabemos, é um teste amplamente utilizado aqui no sistema de saúde brasileiro e que as doenças que são identificadas no teste de pezinho, elas podem variar conforme o estado. Então, o profissional de saúde ele deve estar atento a quais doenças são verificadas no seu estado. Teste da orelhinha, que é o teste de acuidade auditiva. O teste do olhinho, que também é chamado de reflexo vermelho, também deve ser registrado na caderneta de saúde da criança e geralmente esse teste é realizado nas maternidades. E o teste do coraçãozinho, que é o teste também que geralmente é realizado nas maternidades para a detecção de cardiopatias congênitas, cianóticas. Imunizações, então a atualização da caderneta de saúde, da caderneta de vacinação. Avaliar situações de risco e vulnerabilidade. Na faixa etária de 1 a 4 anos de idade, as crianças são muito curiosas. Então, elas colocam o dedo na tomada. Então, é importante que o profissional ele oriente a família. Olha, tem de comprar alguns protetores de tomada. Atentar para carregadores de celulares. As crianças, às vezes, por curiosidade, elas mascam o fio do carregador do celular. Então, é importante que o profissional atente para isso. Baldes no chão com até metade da água. O balde não precisa estar completamente cheio para causar afogamento na criança. Crianças de 1 a 4 anos de idade, elas podem se afogar com o balde até a metade cheio. Então, o profissional deve atentar isso também para a mãe, ou pai, ou cuidador que esteja, a casa que esteja essa criança. Piscinas, praias. Então, na região litorânea aqui do nosso estado, ou mesmo do Brasil, atentar para os cuidados, a prevenção de acidentes nas praias e piscinas. E muito importante nessa faixa etária é a questão do atropelamento. As crianças, existe uma estatística de que crianças até 2 anos de idade, elas são atropeladas na garagem de casa. Crianças de 3 a 4 anos de idade, elas são atropeladas em estacionamentos. E crianças de 5 a 6 anos de idade na própria quadra, onde elas moram por andarem de bicicletas e acabam não prestando atenção e são atropeladas na quadra onde moram. Crianças por volta dos 10 anos de idade, elas são atropeladas em cruzamentos, na hora de atravessar a rua. Então, o profissional de saúde ele também deve orientar aos pais quanto à segurança no trânsito destas crianças. Isso é importante. Apesar da nossa faixa etária de discussão nesse momento é de 1 a 4 anos de idade, eu só gostaria de chamar a atenção, senhores, de que crianças menores de 13 anos de idade não podem andar desacompanhadas nem em calçadas. Tá? Menores de 13 anos de idade não devem andar desacompanhadas nas ruas. Atividade física e exposição à mídia. O profissional ele deve saber por quanto tempo essa criança ela deve se expor à mídia. Existe um determinado tempo por faixa etária. É recomendado que de meia hora a 1 hora por dia, no máximo, a criança de 1 a 4 anos de idade, basicamente, tem umas limitações por faixa etária, mas de meia hora a 1 hora por dia, essa criança esteja exposta à mídia e os demais tempos que ela seja brincadeiras fora de casa, brincadeiras com os pais, leituras. É muito importante que nessa faixa etária os pais estimulem a leitura e as fantasias, imaginação dessas crianças. A escola e a creche, o profissional deve perguntar também em relação ao desfraude. Como é que está sendo o desfraude? A escola consegue fazer esse desfraude? Se não, o profissional deve orientar esse pai e essa mãe por volta dos 2 anos de idade a como realizar o desfraude dessa criança. E o sono? O sono, a criança ela deve ter rotina. A criança precisa de rotina. E o sono da criança de 1 a 4 anos de idade, a criança ela deve dormir por volta das 8 a 9 horas da noite. Porque nesse momento, ela vai ocorrer o aumento do hormônio de crescimento, que é o GH. Por volta da meia-noite, ela vai ocorrer o pico desse hormônio, que é quando a criança cresce. Então, a criança precisa realmente dormir cedo, não só pela rotina que ela precisa, mas também por questões hormonais do seu desenvolvimento. Tá?
Então aqui eu destaco os 10 passos da alimentação saudável da criança de 2 a 10 anos de idade, enfatizando que refrigerante não é alimento, refrigerante ele causa os problemas graves em relação ao crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, nesses passos ele também tá sendo abordado. Existem também os 10 passos da alimentação saudável em crianças menores de 2 anos de idade, que também o profissional deve estar ciente desses 10 passos. Essa questão da alimentação saudável, ela está sendo muito enfatizada atualmente pelo problema de saúde pública que nós temos da obesidade infantil. Tá? Então, o exame físico da criança. Primeiramente, olhar a criança. Enfatizando que sala com ar-condicionado a 18 graus não é sala para consulta de puericultura. Sala de consulta de puericultura, ela tem que ter mais ou menos 25 graus de temperatura. Porque dessa forma, o profissional ele pode despir a criança sem que sejam alterados os seus sinais vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar, ou até mesmo algum desconforto respiratório que essa criança possa ter, simplesmente pelo ambiente em que ela está sendo examinada. Tá? Então, o profissional ele deve atentar para isso. Então, verificar os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, temperatura axilar. As frequências cardíaca e respiratória, elas têm parâmetros conforme a faixa etária. Então, por isso que eu recomendei que o profissional ele tenha o caderno de atenção básica impresso no seu consultório para que ele haja uma consulta, verificação do sinal vital e verificar está adequado ou não está adequado para essa faixa etária. Verificar o padrão respiratório, porque essa criança ela pode estar tendo algum desconforto respiratório, então tem que ser verificado. Verificar a hidratação e estado nutricional dessa criança. O profissional também tem que estar habilitado a verificar sinais de desidratação e desnutrição. O exame físico ele deve seguir a cabeça aos pés. Não necessariamente ele deve ser uma sequência rígida, mas é uma forma do profissional ele não esquecer de examinar alguma parte do corpo daquela criança. Então, é só uma forma do profissional se orientar. Se essa criança tá chorosa, tá com medo, então quer ficar no colo da mãe, então esse profissional ele vai ter que avaliar primeiramente a região dorsal dessa criança, avaliar pescoço e depois passar para frente. Então, depende de cada profissional e cada criança como ele vai ter que abordar. Então, na cabeça, observar se tem alguma deformidade, se tem alguma cicatriz, alguma coisa que lhe chame a atenção. A face, se tem algumas características de alguma síndrome. Olhos, e verificar os olhos se tem alguma malformação ou não. Em relação à acuidade visual, a triagem de acuidade visual, a partir dos 3 anos de idade, essa criança já pode ser encaminhada ao oftalmologista, caso a mãe se queixe de algum problema na criança. Mas essa criança, ela também, a partir dos 3 anos de idade, ela já pode ser encaminhada ao oftalmologista para alguma avaliação especializada. Em relação aos ouvidos, se há presença, se o pavilhão auricular se tem alguma malformação, se há presença do conduto auditivo, isso é importante. A boca, a avaliação da boca, dentição. Nesse momento as crianças já têm os dentes na boca. Observar se essa criança ela já foi encaminhada ao dentista. É recomendado que a primeira consulta seja no primeiro ano de vida no dentista, mas se ela já não foi, que ela vá nesse momento e que receba as orientações quanto à escovação, higiene bucal, e o profissional de saúde ele também está capacitado para essas orientações também. Avaliação de pescoços e gânglios. Nessa faixa etária pode ser identificados alguns linfomas ou leucemias. E algumas vezes essas doenças elas podem ser identificadas com gânglios na região do pescoço ou infraaxilar, na região axilar. Então, é necessário que o profissional, além de palpar o pescoço para identificação de gânglios, hipertrofia ganglionar, ele também vai identificar alguma fístula, alguma coisa que possa chamar a atenção dele. Tórax, ausculta cardíaca e pulmonar. Ausculta pulmonar, tanto anterior quanto posterior, e axilar também deve ser auscultado.
Abdômen, ver se há a presença de alguma visceromegalias, que seria um aumento de fígado ou aumento de baço, ou alguma massa que o profissional esteja palpando. Nessa faixa etária pode ocorrer constipação. E o profissional, às vezes, palpar no abdômen inferior alguma massa. Essa massa, ele tem de fazer um diagnóstico diferencial com fecaloma. Às vezes são fezes retidas no intestino da criança, então ele tem que saber essa diferenciação. Examinar dorso, verificar se tem alguma malformação de coluna ou a presença de algum tufo de pelos anormais ou manchas na pele dessa criança que possa identificar alguma espinha bífida, por exemplo, que seria alguma malformação de coluna. Genitália, também observar se os testículos estão na bolsa escrotal, no caso de meninos, se os testículos estão na bolsa escrotal. O profissional ele tem que examinar, então, tanto a região inguinal quanto a bolsa escrotal dos meninos, e nas meninas também, examinar a região inguinal, procurando alguma hérnia, e também os pequenos lábios. Algumas meninas pode ocorrer a sinéquia labial, que é a fusão dos pequenos lábios na vulva da menina. O profissional ele deve saber identificar e encaminhar a um cirurgião pediátrico para uma avaliação mais especializada. Não necessariamente vai precisar de intervenção ou não, mas ele deve encaminhar ao especialista. E observar o orifício anal. Como eu já falei, pode ocorrer constipação. É uma faixa etária que pode ocorrer a constipação na criança. Então, ele pode surgir fissuras anais, né, nessa criança, e aí o profissional ele deve avaliar, realizar algumas modificações dietéticas ou até mesmo pomadas para aliviar a dor que essa criança possa estar sentindo na presença de fissuras anais. Se esse profissional não se sentir capacitado ou iniciar um tratamento e não houver resposta, ele também pode encaminhar a um gastropediatra para uma avaliação mais específica também. Membros, avaliação de membros para ver se há alguma deformidade de membros superiores e inferiores. Avaliação da marcha e coordenação, existem testes em relação à marcha e coordenação dessa criança e também reflexos. Alguns reflexos dessa criança, eles devem sumir no primeiro ano de vida e não persistir além do primeiro ano de vida. Então, o profissional ele deve estar ciente de quais reflexos neurológicos essa criança já deviam ter sumido e outros que já deveriam ser aperfeiçoados ou aparecendo. Nas cadernetas de saúde da criança, muitas delas têm os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. E ali o profissional, uma oportunidade também do profissional, junto com o cuidador, junto com o responsável, mostrar para a mãe, olha, seu filho realmente está adequado, parabéns, olha, ele está desenvolvendo muito bem, isso mesmo. Parabenizar a mãe também pelo sucesso do seu filho, isso é muito importante, parabenizar aos pais, parabenizar a criança por ela estar desenvolvendo muito bem. Mesmo naquelas situações que nós vemos que aquela criança ela pode não estar desenvolvendo tão bem, mas parabenizar. Olha, aqui a gente pode trabalhar mais, ao invés de dizer aqui tem um problema, não, aqui nós podemos trabalhar mais. Dessa forma, o profissional ele pode ter uma aproximação melhor com aquela família e aquela família saber lidar com aquele problema que o profissional esteja identificando, tanto na anamnese quanto no exame físico daquela criança. Crianças a partir de 3 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano, elas devem ser avaliadas quanto à pressão arterial. Isso já é determinado e as equipes de saúde elas devem ser qualificadas para a realização desse procedimento. Então, cada unidade ela deveria ter um esfigmomanômetro adequado para cada faixa etária. As medidas, elas são não em relação àquela parte de pano do esfigmomanômetro, mas em relação à bolsa de ar que é dentro daquela parte de pano. As medidas que nós temos para verificação de pressão arterial em criança são 40%
da largura do braço da criança, a bolsa de ar de borracha ela deve cobrir, e a distância do olecrano, que é o cotovelo, até essa pontinha aqui do ombro, até essa pontinha do ombro, que é o acrômio, ela deve cobrir 80% desse comprimento, tá? Então, na unidade de saúde, o profissional ele deve ter equipamentos adequados para verificação da pressão arterial. Se naquela unidade ele tem aquele equipamento ele é menor do que o recomendado, que se dê preferência ao equipamento que tenha o maior tamanho, para que não haja uma superestimativa, porque equipamentos menores, esfigmomanômetro menores, eles vão superestimar a pressão arterial dessa criança. E existe uma tabela com os valores ideais, do percentil ideal da pressão arterial daquela criança em determinada faixa etária. Existe também uma fórmula matemática que dá para se calcular, uma fórmula rápida, porém, o ideal é que na unidade de saúde esteja impressa os valores dos percentis, os percentis, que o ideal é que a pressão da criança ela esteja entre o percentil 5 e o percentil 90, que é caracterizado uma pressão arterial ótima para aquela faixa etária. Então, lá na unidade, ela deve ter essa tabela. Em relação a anotar o peso perímetro-cefálico, o perímetro-cefálico ele deve ser registrado até os 2 anos de idade, e o comprimento ou altura. Comprimento, no caso, seria em crianças que teria de utilizar o estadiômetro, né, que é aquela régua de madeira, e na criança maior, que seja na balança, como nós podemos ver ali na figura. Essas medidas, elas são importantes porque assim nós podemos também calcular o índice de massa corpórea da criança. Então também nós existem curvas específicas para isso e que também devem compor na caderneta de saúde da criança. Em relação à avaliação profilática medicamentosa, então nós temos basicamente sulfato ferroso, a vitamina A e a vitamina D, que elas são recomendadas até os 18 meses ou 24 meses de vida da criança, ela é recomendado essa reposição. Aqui eu vou fazer um parênteses em relação aos polivitamínicos. Nessa faixa etária, as mães, elas procuram muito, as mães, os pais, os cuidadores, que ele não tem fome, eu quero uma vitamina para deixar ele com fome. Existem polivitamínicos que realmente têm estimuladores a nível central, quer dizer, a nível de cérebro, eles vão estimular uma partezinha lá do cérebro e a criança pensar que está com fome. É dessa forma que os estimulantes de certos polivitamínicos eles utilizam. Não é recomendado polivitamínico para criança. O que é necessidade específica por faixa etária e não receitar polivitamínicos, mas uma alimentação balanceada. Isso sim o profissional de saúde ele deve fazer, tá? Quando essa mãe exigir ou querer esse polivitamínico, ele deve conversar que certos polivitamínicos eles agem a nível do cérebro daquela criança, quer dizer, não é saudável, não é nada normal, tá? E essa fase de, ele não tem fome, ele não quer comer, ela é passageira. Realmente a fome da criança, a demanda por alimentos, ela é variável, ela não é constante com a criança. Então o profissional ele deve orientar essa família, até mesmo porque muitas vezes essa família não tem um hábito alimentar saudável. E é uma oportunidade do profissional identificar e agir de uma forma mais adequada. Como é que é? Fazer um inquérito alimentar dessa família. O que vocês comeram nesses últimos 2 dias, por exemplo? E aí ele vai identificar que realmente essa criança ela não precisa, não há necessidade realmente de um polivitamínico, que a necessidade é uma reeducação alimentar da família. Em relação a exames complementares, hemogramas, exames parasitológicos, o hemograma com a dinâmica do ferro, ou seja, ferro sérico, ferritina, para avaliar a anemia, ela pode estar indicado, sim, a partir do 1º ano de vida. Existem algumas especificações, situações em relação à alimentação da criança que estão identificadas nesse material do caderno de atenção básica para exames específicos, exames complementares específicos que essas crianças, elas podem, que o profissional de saúde pode realizar.
Agora, em relação ao exame de urina, não há evidência de que a realização de exames de urina frequência sem sintomatologia, ela vá prevenir alguma infecção urinária. Muito pelo contrário, às vezes esse exame de urina ele vai detectar uma bacteriúria assintomática, quer dizer, pode ser por contaminação daquela urina e não há necessidade de tratamento caso aquela criança não seja sintomática e nem apresente alguma malformação renal, alguma doença que especifique algum tratamento. Em relação ao parasitológico de fezes, é recomendado quando a criança ela começa a ter uma alimentação de legumes e verduras, hortaliças, é recomendado que periodicamente realmente se receite a vermífugos específicos para cada faixa etária. Então, no final da consulta, perguntar se há dúvidas ou esclarecimentos aos pais, encaminhar para a imunização, verificação para atualização do calendário vacinal e já agendar a próxima consulta. Então, aquela família, ela já vai sair daquela unidade sabendo a próxima data que ela vai vir. Pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, mas que ela já saiba, olha, você próximo, então vamos combinar aqui, próximo aniversário do seu filho ou da sua filha, você vem aqui e a gente já realiza a nossa consulta. O que eu deixo de mensagem é que o profissional, ele deve sempre se educar. Ele deve sempre melhorar o seu processo de trabalho. E é dessa forma que nós fazemos aqui, através de web palestra, através de consultas de especialistas. Então, o que eu deixo aqui de mensagem em relação à puericultura na criança quanto mais atualização, quanto mais material o profissional de saúde tiver acesso, melhora o seu processo de trabalho. A Karine Leôncio diz que no município dela, as crianças menores de 1 ano de vida passam por consulta mensal com o pediatra. Depois, até 2 anos, eles voltam a cada 3 meses. Os maiores de 2 anos só voltam se estiverem doentes. Aí ela diz, é um relato na verdade, que já fizeram grupos com multiprofissionais para melhorar a cobertura de consulta de puericultura, mas não tem muita adesão da população. Se quiseres comentar. Isso é um problema porque, assim, o que é enfatizado que puericultura, o que já foi cultura até mesmo entre os profissionais de saúde. Consulta de puericultura é até 2 anos de idade. Depois de 2 anos de idade, você vem se estiver doente. Isso ficou tão batido durante tantos anos que agora realmente a população assimilou isso. Então, deve-se mudar essa cultura de que é só para tratamento de doença. Não fica tratamento de doença. E a unidade de saúde, a equipe de saúde, ela não é só para tratar doença, ela é para prevenir. Então, se você tem uma criança com 3 anos de idade e que tem uma família, por exemplo, que tem colesterol alto, hipertensão, doença renal, essa criança ela pode, não é certo, mas ela pode desenvolver uma doença renal por hipertensão, por exemplo, que não foi diagnosticada. Ou até mesmo uma diabetes. Essa família já tem um histórico de diabetes tipo 1, que a avó teve, o tio, o primo, a mãe, o irmão, e essa criança não, você só precisa vir aqui até 2 anos de idade. Não, essa criança ela deve ser acompanhada. Tá? Então, realmente é porque foi uma cultura até há poucos anos atrás, de que realmente puericultura era até 2 anos de idade, depois não precisa mais. Mas a equipe de saúde, a atenção primária à saúde, ela deve modificar isso. Isso é um dos trabalhos realmente de que o profissional ele deve fazer. Até porque nós lembramos da integralidade, tem integralidade, a longitudinalidade, né, que são do trabalho da atenção primária à saúde. Longitudinalidade até 2 anos de idade? Não é. Certo. Aí a Ingrid Reis Alcântara fala que muitas vezes a irritabilidade ou a intolerância emocional da criança no momento da consulta atrapalha um pouco a eficácia do exame físico. Aí ela pede aí se você tem alguma sugestão para abordar a criança, que não esteja colaborando ali no momento. Então, a criança ela tem muita aversão ao jaleco branco, porque muitas vezes na vacina, as vacinas geralmente as enfermeiras estão com jaleco branco, então a criança ela tem um pouco aversão a isso.
muitos pediatras, eles utilizam outros, não é um jaleco, mas é uma blusa um pouco mais larga, com algumas figuras, ou até mesmo ter alguns brinquedos. Existe um brinquedo chamado Agarradinho, que tem alguns personagens infantis, ou ter brinquedos na sala de consulta, desenhos na parede, que a criança ela se distrai. Só que tem que atentar também o seguinte, cada brinquedo ele tem uma faixa etária. Então é interessante que na unidade de saúde tenha brinquedos de sejam fácil higienização, tá? E conforme a faixa etária, não precisa ter um monte de brinquedo, mas ter alguns brinquedos específicos ou de coloridos que vão chamar a atenção para aquela criança. E o profissional de saúde também, se quiser tirar o jaleco para atendimento daquela criança para ser mais fácil, também pode tirar. Sabe? Não é obrigatório estar toda hora com jaleco, estar o tempo inteiro com jaleco. Ou até mesmo ter uma blusa mais colorida para aquele atendimento. Geralmente brincadeiras também são interessantes, até porque o pai e a mãe, eles se sentem também mais confortáveis durante aquela consulta. Então a criança gritando, brigando, chutando, deixa também nervosos os pais e também o profissional. Então, se o profissional ele tiver um ambiente que aquela criança, para ser abordada, que também é um momento de fragilidade. Imagina, você tá lá com uma pessoa que você não conhece, que você viu poucas vezes, e aí, de repente, começa a tirar sua roupa. É estranho. Então, que aquele ambiente seja favorável àquela criança. E também conversar, uma criança de 1 a 4 anos de idade, você também pode conversar a respeito de desenhos ou de personagens que aquela criança já tenha contato, que aquela criança conheça, e pergunte para ela, o que você viu? O que você acha de tal personagem? E nesse momento você já vai realizando todo o exame físico. Às vezes as crianças vêm com camiseta, né? Exatamente. Fazendo algum brinquedo junto também. Exatamente. A Rutiane Binotto, em relação à indicação de vitamina A e D, qual é a faixa etária indicada? Então, existe uma especificação que está até no caderno de atenção básica. Eu vi que existe para vitamina A, uma única megadose que se dá para determinada faixa etária. E a vitamina D também tem especificações. O que é importante, além da suplementação também, que eu esqueci de comentar em relação à vitamina D, é a exposição solar da criança, que também favorece muito, que a vitamina D, a vitamina A, ela também pode ser adquirida na alimentação, tá? Isso também tem que ser bem claro, que não é só ficar muito refém de suplementação vitamínica por gotinhas, mas também pela alimentação. E a exposição solar, que nesse material ele é bem específico, porque muitas mães, elas ficam preocupadas com a exposição solar daquela criança e acabam deixando, a criança fica com marcas de bronzeamento e não é necessário. Existe um tempo mínimo de meia hora por semana que aquela criança ela deve se expor ao sol para adequada absorção da vitamina D. Mas existe sim especificações por faixa etária, dosagem, que o profissional ele deve consultar até e observar o que tem disponível na sua unidade. Que às vezes a vitamina A ela está associada à vitamina D. E o profissional ele deve saber qual a dosagem daquela que está disponível. Qual a dosagem daquele medicamento que está disponível na sua unidade. A UBS Águas Claras diz que o dentista relata que seria ideal levar a criança na avaliação odontológica a partir dos 3 meses. Sim, a partir dos 3 meses também pode. É que nem todas as unidades elas têm o dentista disponível. Mas o que dá para fazer, que eu observo em muitas unidades, são grupos educativos. Então, existe uma vez a cada 15 dias que o profissional de odontologia, o dentista, odontopediatra, profissionais, até fonoaudiólogos, eles reúnem a cada 15 dias naquela unidade e as equipes de saúde convocam as mães gestantes, tem gestantes, mães de crianças de 2 meses de idade, 1 mês de idade que vai à unidade para vacinar, eles já pré-agendam esses grupos com o dentista para que aquelas mães elas também vão também a partir
3 meses, 4 meses. Então é importante também que haja essa regularidade de grupos educativos, que são feitas as orientações até em relação a uso da pasta de dente. As mães perguntam muito qual é a pasta de dente ideal, né? Ele está com 2 anos, é com flúor, sem flúor? Então é importante, até aqui, acho que aqui já teve tema de web palestra em relação a isso, que se deve ser com flúor ou sem flúor, mas o profissional, o dentista, ele tem muito mais conhecimento e pode tirar a dúvida com muito melhor capacidade, pela sua especialidade, por estar entrando em contato com mais frequência em relação a essas dúvidas, e aquela unidade ela pode realizar esses grupos a cada 15 dias para não ficar uma coisa muito estática. Então aquela mãe às vezes não teve oportunidade naquele momento, mas ela vai nas próximas 2 semanas. A UBS Águas Claras pergunta: como podemos identificar a criança com tolerância à lactose? Olha, então, existem critérios, tá? Porque, primeira coisa, a gente tem que diferenciar intolerância à lactose de alergia ao leite de vaca. A intolerância à lactose, ela tem determinadas situações, e alergia ao leite de vaca é outra coisa. Então, eu acho que seria interessante um tema de web palestra, porque só na conversa aqui é muita informação para saber identificar, porque existem passos para identificação, não é uma coisa assim, não é uma conversa única. A identificação tanto de alergia ao leite de vaca quanto intolerância à lactose não é identificado, não é diagnosticado numa única conversa, tá? Existem passos para essa identificação e são abordagens diferentes. Então, o profissional de saúde, ele deve saber identificar. Realmente, eu peço desculpas que realmente é muito amplo mesmo. Assim, a gente tem que falar da diferenciação de lactose, o que é lactose e qual é o mecanismo da intolerância, que envolve enzimas digestivas, e da alergia ao leite de vaca, que envolve outros mecanismos. E envolve também a dermatite atópica, tem critérios específicos para cada uma. E seria interessante, é uma sugestão, né, de web palestra, eu acho que é bem legal mesmo, porque hoje em dia tem essa questão de lactose, glúten. Glúten é bom ou é ruim? A criança tem que estar em contato com glúten ou não? Porque algumas podem ter e outras não. Eu acho que pode ser um tema ideal, sim, de uma web palestra. A UBS Águas Claras pergunta se a amamentação auxilia na diminuição de problemas ortodônticos. Sim, o uso de chupetas é terrível. A criança usa chupeta ou mamadeira, ela vai ter, sim, algumas alterações na sua arcada dentária que vai propiciar alterações. E a amamentação, ela melhora a musculatura, ela faz todo um trabalho da musculatura facial, da musculatura oral da criança, que vai realmente prevenir alterações na arcada dentária, em relação também até à própria fala da criança posteriormente. A amamentação, ela previne várias doenças, várias alterações, sim, que podem prejudicar mais tarde a criança. A criança que não amamenta, ela vai utilizar uso de bicos, de mamadeiras, de chupetas. E essas, comprovadamente, a gente vê que tem, sim, uma alteração da arcada dentária da criança, não? Com certeza, a amamentação é muito importante. A UBS Águas Claras, mais uma vez, pergunta: e o uso do fio dental, quando iniciar? Isso é uma pergunta para dentista. É um relato bem legal. A Ingrid Reis Alcântara colocou que no município lá em que ela atua, a equipe ESF pactuou uma alternância de consultas de puericultura entre médico e enfermeira. Tornou aí a equipe mais unida no aspecto de fazer a puericultura funcionar. Antes, as famílias preferiam só ir ao pediatra. Isso também ocorre aqui também em Florianópolis. Existe aqui uma unidade, eu não sei se posso falar o nome da unidade, mas tem uma unidade aqui em Florianópolis que realiza dessa forma também, essa alternância com o médico pediatra, por vezes o médico de família e também o enfermeiro. O enfermeiro, ele está muito capacitado para, sim, realizar a consulta de puericultura. E é importante também porque, como eu falei, a consulta de puericultura ela é uma equipe multidisciplinar. Ela não é responsabilidade só do enfermeiro, ela não é responsabilidade só do médico. Então, tem toda uma
responsabilidade conjunta, inclusive de grupos educativos. Os grupos educativos fazem parte também dessa consulta. Então, que faz... hoje em dia, até eu andei lendo alguns trabalhos, de que há uma prática na Europa, mas que pouco a pouco aqui no Brasil eles estão querendo aderir a isso, que é a consulta de puericultura coletiva, que é num determinado dia, crianças de uma determinada faixa etária com suas famílias vão à unidade e se realiza uma consulta de puericultura coletiva. Então são tiradas dúvidas, são realizadas algumas perguntas, claro, respeitando a particularidade de cada família, tá? Mas que algumas famílias, e aí elas fazem uma consulta conjunta, até para não afogar muito em relação aos agendamentos. É uma das formas que foi encontrado também para que haja uma melhor adesão da população às consultas. Não, eu só queria enfatizar que realmente a consulta de puericultura, ela não se limita a verificar peso e estatura. Como nós vemos, a consulta de puericultura, ela engloba 3 passos essenciais, 3 passos de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, que não seja a consulta de puericultura, que não continue esse mito de que é só até os 2 anos de idade, não. Ela é da criança e do adolescente. Também, anualmente, eles devem ser acompanhados por aquela unidade de saúde, mesmo sem queixas. Isso também deve ser enfatizado por aquela equipe de saúde. Como nós vimos aqui, como eu demonstrei através do estudo, de que municípios, crianças residentes em municípios que realizavam essas consultas de puericultura, eles tiveram redução no risco em cerca de 24% de internação por condições sensíveis à atenção primária naquelas crianças. Então nós conseguimos demonstrar por números de que realmente a atuação da consulta de puericultura ela é importante para a saúde daquela comunidade.